Existem desenhos animados feitos para fazer rir, para oferecer uma fuga momentânea da realidade, para deixar cores e sons passarem diante dos nossos olhos sem que seja preciso pensar demais. Os Padrinhos Mágicos é uma dessas séries. À primeira vista, é uma explosão de cores vibrantes, vozes exageradas e desejos absurdos. Mas, por baixo dessa camada de humor e magia, existe uma história surpreendentemente silenciosa, quase melancólica e às vezes desconfortavelmente familiar. No centro de tudo está Timmy Turner, um garoto de 10 anos, sempre com 10 anos, preso em uma idade que nunca muda, como se o próprio tempo tivesse decidido não deixá-lo crescer. Timmy vive em uma casa onde seus pais estão tecnicamente presentes, mas emocionalmente quase sempre ausentes. Eles são ocupados, superficiais e, acima de tudo, focados em si mesmos. Não são maldosos, nem conscientemente cruéis, mas agem daquela forma silenciosa que talvez doa ainda mais. Eles se esquecem dele, não o escutam, não o veem de verdade. E então existe Vicky, a babá. Em muitos desenhos, adultos são apenas rígidos ou desajeitados, mas Vicky é algo diferente. Ela é uma caricatura do poder sem empatia. Ela grita, intimida e parece sentir prazer genuíno no medo da criança que está sob seus cuidados. Para Timmy, ela não é um obstáculo engraçado, mas uma realidade diária. Um símbolo de quão pequeno e impotente ele se sente dentro da própria vida. É importante entender que Cosmo e Wanda não aparecem simplesmente porque Timmy é especial. Eles aparecem porque ele é infeliz. Na lógica do mundo de Os Padrinhos Mágicos, apenas crianças com uma tristeza profunda e estrutural recebem fadas madrinhas. Não crianças que têm um dia ruim de vez em quando, mas aquelas que estão constantemente sozinhas, que não são vistas, que não têm um lugar seguro para simplesmente existir. A magia não é uma recompensa. Ela é uma solução emergencial. Cosmo e Wanda são, em essência, amigos imaginários com regras. Cosmo é impulsivo, meio bobo, caótico. Wanda é cuidadosa, racional, protetora. Juntos, eles formam uma espécie de família substituta para Timmy. Não perfeita, não estável, mas presente. Eles escutam, respondem, permanecem. E só isso já é suficiente para que Timmy se sinta um pouco menos sozinho. Ainda assim, a magia que eles trazem nunca é totalmente libertadora. Cada desejo que Timmy faz, não importa quão grande ou pequeno seja, está preso a Dayrullis, aquele livro enorme e todo-poderoso que define o que pode e o que não pode. Ele não pode forçar o amor. Não pode mudar alguém de verdade. Não pode se tornar mais velho. Não pode resolver permanentemente os problemas fundamentais da sua vida. Todo desejo é temporário. Toda solução desaparece. No fim do dia, tudo volta a ser como antes. E talvez esse seja o aspecto mais trágico da série. Timmy pode reescrever o mundo, mas nunca se libertar. Ele pode escapar, mas não partir. Pode sonhar, mas nunca acordar em uma realidade diferente. A magia funciona como um curativo sobre uma ferida que não cicatriza. Dimmsdale, a cidade onde Timmy vive, é um lugar estranho. Uma versão exagerada do mundo real, vista pelos olhos de uma criança. As escolas são hostis e autoritárias. Professores gritam, punições são absurdas e compreensão é rara. A mídia é barulhenta e superficial, sempre em busca de sensação. Adultos têm poder, mas raramente parecem saber o que fazer com ele. Para uma criança que já se sente ignorada, é exatamente assim que o mundo pode parecer. Grande, caótico e não feito pensando em você. Um dos elementos mais sutis, mais importantes da série, é que ninguém se lembra de Cosmo e Wanda quando Timmy não precisa ativamente deles. Eles desaparecem da memória das outras pessoas, como se o próprio mundo se recusasse a reconhecer que Timmy
precisa de ajuda. Como se a tristeza dele só pudesse existir enquanto permanecesse invisível. Ao longo dos anos, a série introduz cada vez mais personagens, mais camadas, mais caos. Mas, no fundo, nada muda. Timmy continua com 10 anos. Seus pais continuam ausentes. Vic continua cruel. O mundo continua indiferente. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas, mesmo anos depois, encontram um tipo estranho de conforto nesse desenho. Porque ele é honesto sobre algo que raramente é dito em voz alta. Alguns problemas não desaparecem, nem mesmo com magia. Como uma história para dormir, Os Padrinhos Mágicos é quase perfeito. Cada episódio começa com esperança, com um desejo, com a ideia de que desta vez tudo vai ser diferente. E cada episódio termina com calma, com aceitação, com um retorno ao familiar. Enquanto as imagens de fadas flutuantes e castelos cor-de-rosa se dissolvem lentamente, talvez seja bom lembrar que essa série não fala apenas sobre magia. Ela fala sobre uma criança tentando sobreviver em um mundo grande demais para ela. Sobre a fantasia como refúgio, sobre desejos como alívio temporário e sobre como até os desenhos mais absurdos às vezes chegam perigosamente perto da verdade. Quando você passa mais tempo no mundo de Os Padrinhos Mágicos, começa a perceber que a verdadeira magia não acontece em Dimmsdale, mas muito acima dela. Em uma dimensão escondida, invisível para quase todos, existe o mundo das fadas. Um lugar que, à primeira vista, parece um alegre reino encantado cheio de nuvens, cores pastel e prédios flutuantes, mas que, ao ser observado com mais atenção, se revela surpreendentemente rígido e frio. O mundo das fadas não é um paraíso. Ele é uma burocracia, um sistema, uma sociedade construída sobre regras, hierarquia e controle. As fadas não existem ali para serem livres, mas para servir. Elas são designadas, monitoradas, avaliadas e, quando necessário, punidas. Cosmo e Wanda não são espíritos livres que escolheram ajudar Timmy. Eles são funcionários, e Timmy é a missão deles. No topo desse sistema está Jorgen von Strangler, uma fada exageradamente musculosa, que grita o tempo todo, fala com sotaque alemão e é obcecada por ordem e disciplina. Ele é engraçado, absurdo, caricatural, mas representa algo muito real: autoridade sem nuance. Para Jorgen, as regras são mais importantes do que pessoas, ou crianças, ou contexto. Dahulis são sagradas, e quem as quebra é punido sem piedade. O que chama a atenção é como parece haver pouca empatia no mundo das fadas pelas próprias crianças. O sistema reconhece a dor delas apenas enquanto ela se mantém dentro de limites estabelecidos. Uma criança pode ser infeliz, mas não infeliz demais. Pode desejar, mas não demais. Pode sonhar, mas não escapar. É como se o mundo das fadas não existisse para resolver problemas, mas para mantê-los sob controle. E talvez essa seja a ideia mais perturbadora da série. Até a magia é racionada. Quando Timmy quase perde suas fadas, algo que acontece mais de uma vez, isso não é tratado como um momento emocional no mundo das fadas. É um procedimento administrativo, uma redistribuição de recursos, como se a felicidade dele fosse apenas um arquivo que pode ser encerrado assim que ele deixa de atender aos critérios. Quando Timmy parece por um instante verdadeiramente feliz, Cosmo e Wanda são imediatamente chamados de volta. Não porque ele não precise mais de ajuda, mas porque o sistema não tolera exceções. Dentro desse contexto, Cosmo e Wanda também ganham um tom trágico. Cosmo é frequentemente retratado como burro e incompetente, mas isso também o torna vulnerável. Ele não entende completamente o sistema, e justamente por isso, às vezes o questiona. Wanda entende, e isso a cansa. Ela sabe que muitas regras são injustas,
mas também sabe que resistir tem consequências para ela, para Cosmo e para Timmy. O amor deles por Timmy é genuíno, mas sempre limitado. Eles podem confortá-lo, mas não salvá-lo. Podem guiá-lo, mas não libertá-lo. E no fundo, eles sabem que o tempo deles com Timmy é limitado. Um dia, Timmy será velho demais. Um dia, ele esquecerá tudo. E então o mundo das fadas fingirá que ele nunca existiu. Quando uma criança perde suas fadas, sua memória é apagada. Não parcialmente, não de forma simbólica, completamente. Todas as lembranças de magia, de desejos, dos momentos em que ela se sentiu um pouco menos sozinha, desaparecem. É um apagamento suave, silencioso. Como se o sistema dissesse: "Você nunca deveria ter visto isso." Para muitos fãs, isso soa como uma metáfora do crescimento, de como a fantasia desaparece aos poucos, não com um estrondo, mas com um sussurro. Além do mundo das fadas, também existem forças opostas. As antifadas, por exemplo, são o espelho das fadas. Elas realizam o oposto dos desejos. Levam azar em vez de sorte, caos em vez de ordem. Mas mesmo elas operam dentro de regras. Não são livres. Fazem parte do mesmo jogo cósmico, apenas do outro lado do tabuleiro. E então, existem os pixies, frios, corporativos, sem emoção. Onde as fadas ainda demonstram sentimentos, os pixies são pura eficiência. Eles falam a linguagem da gestão, pensam em números e veem desejos como transações. Para eles, felicidade não é emoção, é estatística. Quando assumem o controle do mundo das fadas, tudo se torna rígido, cinza e sem vida. É uma crítica clara a um mundo onde eficiência importa mais do que humanidade. O que conecta todos esses elementos é a ideia de que, nesta série, a magia nunca é realmente livre. Tudo tem um preço, tudo tem condições e tudo pode ser retirado. Timmy parece entender isso em algum nível, mesmo sem conseguir colocar em palavras. Ele usa seus desejos de forma impulsiva, às vezes egoísta, às vezes ingênua. Mas, de vez em quando, em momentos silenciosos, fica claro que ele deseja algo simples, algo duradouro, amizade, compreensão, um lugar onde não precise desejar para ser visto. Esses momentos são breves, desaparecem rápido sob piadas e caos, mas estão ali, e justamente por isso permanecem. Enquanto você, pouco a pouco, vai se deixando levar. À medida que o mundo das fadas e Dimmsdale começam a se misturar, fica claro que Os Padrinhos Mágicos não conta apenas uma história sobre magia, mas sobre sistemas que dizem ajudar, quando na verdade estão principalmente ocupados em se manter. Sobre como até o sobrenatural pode estar preso a regras que ninguém ousa quebrar. Há ainda algo que se torna evidente quando você permanece mais tempo com essa história. Algo que não salta aos olhos de imediato, mas que só se revela quando você para de procurar as piadas e começa a ouvir os silêncios entre elas. A vida de Timmy Turner é feita de repetição. Não a repetição confortável de rotinas que oferecem segurança, mas a repetição cansativa de dias que se parecem demais entre si. Toda manhã, ele acorda no mesmo quarto. Todos os dias, vai para outra mesma escola. Todas as noites volta para uma casa onde ninguém realmente pergunta como ele está. E todas as noites, fecha os olhos com o mesmo pensamento. Amanhã, provavelmente será exatamente igual. Talvez seja por isso que os desejos sejam tão sedutores. Não porque sejam grandiosos, mas porque quebram, ainda que por um instante, essa repetição. Um desejo é uma pausa, um respiro em uma vida que parece apertada demais. E para uma criança que se sente invisível, qualquer mudança é melhor do que a estagnação. Os desejos de Timmy são frequentemente impulsivos. Ele deseja sem pensar nas consequências. Isso é tratado como humor na série.
Mas há algo profundamente reconhecível nisso, porque a impulsividade nem sempre é burrice. Às vezes, é desespero. É a sensação de que você precisa de algo agora, porque esperar dói demais, porque o futuro é vago demais para confiar. Então, você deseja, você agarra, você espera. E Cosmo e Wanda sabem disso. Eles o alertam, mas raramente o julgam de verdade. Eles entendem que os desejos não nascem da ganância, mas da falta, de algo que está ausente e que não é fácil de nomear. Às vezes é atenção, às vezes é segurança, às vezes é apenas a sensação de que alguém está do seu lado. Quando o time interage com outras crianças, fica claro como cada uma lida de forma diferente com a própria realidade. Chester, por exemplo, vive na pobreza, mas parece aceitá-la com uma honestidade crua. Ele reclama, resmunga, mas não esconde sua situação atrás da fantasia. O que chama a atenção é que Timmy raramente deseja ser realmente compreendido pelos amigos. Ele deseja poder, aventura, espetáculo, como se intuísse que compreensão não pode ser forçada. Que conexão verdadeira é algo que a magia não consegue fabricar. E assim, ele continua girando em torno disso, repetidas vezes, esperando que o próximo desejo talvez, por acaso, acerte o vazio. A série brinca frequentemente com cenários extremos, mundos reescritos, linhas do tempo colapsando, realidades se deslocando. Mas sempre que tudo se torna grande demais, definitivo demais, o sistema intervém. Tudo é revertido, tudo é restaurado, como se o próprio mundo se recusasse a mudar, enquanto Timmy ainda vive nele. Como se a existência dele estivesse ligada à estagnação. Alguns espectadores veem isso como uma necessidade narrativa. Outros enxergam algo simbólico. A ideia de que crianças podem ficar presas em circunstâncias maiores do que elas mesmas. Que podem sonhar com mudança, mas não ter o poder de torná-la permanente. E que o mundo, por mais absurdo que seja, simplesmente continua do jeito que é. Existem momentos em que Timmy quase percebe o quão frágil é a sua situação. Momentos pequenos. Um olhar, um silêncio, uma hesitação antes de fazer um desejo. Como se, em algum lugar profundo, ele soubesse que está equilibrado à beira de algo que não controla. Que um desejo errado, uma regra errada, pode fazer tudo desaparecer. Calma é algo raro na série. Tudo se move, tudo grita, tudo acontece ao mesmo tempo. Mas sob esse barulho existe um cansaço constante. Não apenas em Timmy, mas também em Wanda. Ela carrega o peso do conhecimento. Ela sabe como o sistema funciona. Ela sabe o que vai acontecer. E ainda assim, continua ali porque sabe que, sem ela, sem Cosmo, Timmy ficaria completamente sozinho. Cosmo, por outro lado, parece despreocupado, mas é justamente sua incompreensão que o torna puro. Ele não teme tanto as regras porque não as entende completamente. Ele vive no presente. E talvez isso seja exatamente o que Timmy precisa. Alguém que não esteja o tempo todo olhando para o fim inevitável. Porque esse fim está sempre no ar. Mesmo quando raramente é dito em voz alta. O dia em que Timmy ficará velho demais. O dia em que a magia desaparecerá. O dia em que ele acordará sem nenhuma lembrança das criaturas que o protegeram por anos da solidão absoluta. Só a ideia já é desconfortável. Não porque seja trágica de forma grandiosa, mas porque é silenciosa, definitiva. Ser esquecido sem saber. Talvez essa seja a punição mais dura do mundo das fadas. E ainda assim, Timmy continua. Ele deseja, ele ri, ele falha, ele tenta de novo. Não porque ache que pode vencer, mas porque parar não é uma opção. Porque enquanto ele deseja, enquanto Cosmo e Wanda estão ali, existe movimento. Quanto mais tempo você passa com Timmy Turner, mais o mundo dele começa a parecer um lugar que não foi feito para se viver, mas para se permanecer.
Tudo existe ali, mas nada realmente avança. É como se Dimsdale fosse um cenário montado novamente todas as manhãs. Exatamente igual. Com as mesmas casas, as mesmas ruas, os mesmos rostos. Para uma criança, isso pode parecer reconfortante, mas também sufocante. Especialmente quando você sente que não está mudando. Os desejos nesse mundo raramente são soluções de longo prazo. São curativos, distrações, pequenas interrupções de algo pesado demais para carregar o tempo todo. E talvez seja por isso que The Rules sejam tão rígidas. Não apenas para evitar abusos, mas para garantir que os desejos nunca se tornem permanentes. Ou talvez justamente o contrário. Porque o que pode ser mais viciante do que algo que funciona, mas nunca dura? Todo desejo termina em um reset. Tudo volta a ser como era antes. E, em algum nível, Timmy aprende que o progresso é temporário. Que tudo o que é bom também pode desaparecer. É uma lição que ninguém lhe ensina diretamente, mas que ele vivencia repetidas vezes. Quando ele entra em conflito com Crocker, surge outro lado desse tema. Crocker é um adulto que também teve fadas no passado. Alguém que quebrou as regras. Alguém que perdeu tudo, exceto a sensação de que algo lhe foi tirado. Ele é o futuro que o mundo das fadas prefere esconder. A prova de que saber da magia sem poder tê-la é insuportável. Crocker grita. Ele surta. Ele é ridículo. Mas, por trás do exagero, existe frustração pura. O tipo de frustração que nasce quando você sabe que algo já tornou sua vida suportável um dia e que você nunca poderá recuperar isso. Talvez seja por isso que Crocker seja tão obcecado por Timmy, não apenas porque quer expor o segredo, mas porque se reconhece nele. Uma criança que recebe ajuda porque precisa, uma criança que ele já foi. E talvez também um aviso do que Timmy pode se tornar. E talvez isso seja tão assustador porque as memórias são a única continuidade real em um mundo que se reinicia constantemente. Se Timmy perdesse suas fadas e esquecesse tudo, ele seria livre? Ou apenas viveria outra versão da mesma solidão, sem palavras para nomeá-la? A série nunca faz essa pergunta em voz alta, mas ela está sempre ali. Algo que também chama a atenção é o quão raramente Timmy deseja mudar seus pais. Ele não deseja pais melhores, nem mais presentes, nem pais que o compreendam. Como se intuitivamente soubesse que esses desejos são perigosos demais, fundamentais demais. Como se soubesse que certas coisas não podem ser consertadas com magia sem que algo mais se quebre. Em vez disso, ele aceita a ausência deles como um dado da realidade. E talvez esse seja um dos elementos mais realistas da série. Porque crianças raramente mudam seus pais. Elas se adaptam, procuram outras fontes de segurança, outros lugares para serem elas mesmas. A série também mostra como o poder funciona do ponto de vista infantil. Adultos estão sempre certos, mesmo quando claramente estão errados. Regras são arbitrárias, punições são desproporcionais, e explicações quase nunca existem. Essa sensação de impotência é exagerada até o absurdo, mas exatamente por isso se torna reconhecível, porque para uma criança, o mundo muitas vezes parece exatamente assim. E ainda assim, há humor, ainda há cor, ainda há movimento, porque sem isso seria insuportável. Os Padrinhos Mágicos sabem exatamente até onde pode ir sem se tornar pesado demais. Cada pensamento sério é seguido por uma piada, cada silêncio por caos. Como se a própria série tivesse medo de permanecer tempo demais naquilo que realmente está acontecendo. Mas você, como ouvinte, não precisa ter esse medo. Você não precisa rir. Não precisa afastar nada. Pode simplesmente deixar esse mundo existir. Sem julgamento. Sem pressa.
Talvez seja por isso que a série continue funcionando tão bem, mesmo quando você já não é mais criança. Porque ela reflete algo que não depende da idade. A sensação de estar preso, o desejo por uma saída, o uso da fantasia como proteção contra algo grande demais para ser encarado diretamente. Uma das teorias mais discutidas entre os fãs é a ideia de que Timmy Turner já não tem 10 anos há muito tempo. Que ele não está preso em um loop temporal por acaso ou apenas por magia, mas por necessidade, por medo, por um desejo profundo de não precisar seguir em frente. Nessa teoria, Timmy pode ter 12, 15 ou até mais, mas The Rules o obrigam a permanecer física e mentalmente com 10 anos enquanto ele tiver suas fadas. Porque crescer significa soltar, e soltar significa esquecer tudo. A própria série brinca com isso de um jeito sutil. Timmy fica sempre na mesma turma. O mundo ao redor quase não muda, mesmo quando alguns personagens parecem crescer ou se deslocar. A tecnologia muda, a cultura pop muda, mas Timmy não. Ele é um ponto fixo em um mundo em movimento. E quanto mais tempo isso dura, mais antinatural tudo começa a parecer. Alguns fãs vão ainda mais longe e sugerem que os desejos de Timmy não mudam apenas o mundo ao redor, mas também a própria percepção dele. Que Dimmesdale não é absurda porque realmente é assim, mas porque Timmy a enxerga desse jeito. Os adultos são caricaturas porque ele não os entende. A autoridade é barulhenta e burra porque é assim que parece quando você é criança e precisa lidar com poder. Tudo é exagerado porque as emoções dele também são. Nessa leitura, Os Padrinhos Mágicos não é uma história de fantasia. É uma experiência subjetiva. A gente vê o mundo do jeito que Timmy o sente. E isso torna tudo muito mais pessoal, muito mais íntimo, mas também muito mais triste. Aí entra a teoria de que Cosmo e Wanda não existem literalmente, e sim como manifestações de mecanismos de sobrevivência emocional. Cosmo como impulso e caos. Wanda como cuidado e estrutura. Duas partes do mesmo sistema interno que ajuda Timmy a lidar com um mundo que ele não consegue controlar. The Rules, então, não seria um livro mágico, e sim os limites invisíveis do que a fantasia consegue fazer por ele sem quebrar completamente a realidade. E o apagamento de memória se torna crucial nesse ponto. Porque sempre que Timmy corre o risco de perder suas fadas, ele entra em pânico. Não porque vai perder poderes, mas porque vai perdê-los. A única constante na vida dele. E talvez, lá, no fundo, ele saiba que, quando eles sumirem, ele vai ficar sozinho com tudo aquilo que passou esse tempo inteiro empurrando para baixo do tapete. Outra teoria, popular e inquietante, sugere que os pais de Timmy não são apenas distraídos, mas emocionalmente indisponíveis, em um nível muito mais profundo. Que eles carregam os próprios problemas, as próprias frustrações, e que Timmy aprendeu cedo demais a se tornar invisível. Os desejos, então, viram uma forma de receber atenção sem precisar pedir, de sentir controle sem precisar confrontar. Até Vicky ganha outro peso em algumas interpretações. Não só como uma babá monstruosa, mas como símbolo de tudo que Timmy não consegue controlar. Regras que machucam, poder exercido de forma arbitrária. Adultos sem empatia. Ela não é realista, porque medo raramente é. E o que chama a atenção é que a série nunca confirma nem nega nenhuma dessas teorias. E isso provavelmente é intencional. Por quê? Os Padrinhos Mágicos funciona melhor nesse espaço de incerteza, onde tudo pode ser verdade, mas nada é definitivo, como pensamentos antes de dormir, como lembranças da infância, que também se deformam, se apagam e às vezes ficam mais amplas ou mais gentis do que realmente foram. Existem episódios em que Timmy deseja que todo mundo o entenda.
ou que ele seja mais velho, ou que o mundo seja mais justo. E quase sempre dá errado. Não porque o desejo seja ruim, mas porque o sistema ao redor não permite que certas vontades sejam atendidas de forma simples. Como se a série sussurrasse, repetidas vezes: algumas coisas você não pode forçar. Algumas coisas você tem que atravessar. E algumas coisas você perde, por mais que deseje. Talvez seja por isso que os Padrinhos Mágicos, apesar de toda a comédia e caos, deixam uma marca tão duradoura. Porque ele é honesto sobre impotência, sobre a sensação de que sua vida é definida por regras que você não escreveu, sobre o desejo de, por um instante, ser outra pessoa, estar em outro lugar, sem que isso seja realmente possível. E o curioso é que Os Padrinhos Mágicos nunca começou com a intenção de virar algo tão grande. Foi um experimento, uma ideia que surgiu a partir de curtas animados, onde velocidade e humor importavam mais do que consistência. Nos episódios iniciais, isso aparece com clareza. O mundo é mais solto, as regras são vagas, personagens mudam de personalidade quando isso fica mais engraçado. Mas conforme a série fez sucesso, tudo começou a endurecer. As regras ficaram mais rígidas. A continuidade passou a importar mais. E, justamente por isso, as rachaduras ficaram visíveis. Um dos fatos mais marcantes é o quanto a série se contradiz. Da Rules são reescritas o tempo todo, ajustadas ou ignoradas por conveniência. Às vezes, Timmy consegue desejar algo que antes era explicitamente proibido. Às vezes, o apagamento de memória parece absoluto. E às vezes, simplesmente não acontece. Para crianças, isso soa como uma bagunça divertida. Mas para espectadores mais velhos, parece quase como se a própria série estivesse lutando com seus próprios fundamentos. Como se o sistema de regras fosse tão instável quanto o mundo que ele tenta controlar. E nos bastidores também havia muita coisa acontecendo: pressão de produção, prazos e a demanda constante por mais episódios faziam com que nem toda a ideia recebesse a atenção que precisava. Algumas tramas eram introduzidas e depois nunca mais mencionadas. Novos personagens apareciam, mudavam a dinâmica e sumiam sem explicação. Para alguns fãs, isso é decadência. Para outros, é prova de que Os Padrinhos Mágicos nunca foi feito para ser perfeitamente lógico, mas para parecer um sonho que se reinventa o tempo todo. A censura também teve um papel maior do que muita gente imagina. Piadas, diálogos e pistas visuais foram alterados ou removidos dependendo do país ou da época em que o episódio foi exibido. Referências sutis a temas adultos, ansiedade existencial ou negligência emocional foram suavizadas ou apagadas por completo. O que sobrava era uma versão mais segura da série, mas também um pouco menos afiada. E mesmo assim, alguns momentos escaparam por entre as frestas. Momentos em que o silêncio pesa mais do que a piada que vem depois. Há episódios em que Timmy diz, de forma explícita, que se sente esquecido. Não com raiva, não em surto, apenas esquecido. Frases que são rapidamente varridas para baixo do humor, mas que ficam na cabeça justamente porque são reais demais. Porque tocam em algo que não dá para rir até desaparecer. São esses momentos em que você sente que os criadores, consciente ou inconscientemente, deixaram algo pessoal no roteiro. E também é interessante perceber como o tom da série muda lentamente ao longo dos anos. As primeiras temporadas são menores, mais íntimas, mais centradas na experiência de Timmy. As temporadas mais tarde ficam maiores, mais barulhentas, mais cheias, mais personagens, mais caos, mais espetáculo. Para alguns, isso parece evolução. Para outros, soa como a perda de algo frágil. Como se a série, assim como o Timmy,
fosse se cobrindo aos poucos com camadas de barulho para esconder alguma coisa quieta. E assim, a gente vai chegando, devagar, ao fim dessa história longa e macia. Não com um clímax, não com um fechamento definitivo, mas do mesmo jeito que os Padrinhos Mágicos sempre existiu, sem um verdadeiro final, sem conclusão real, como se a história simplesmente fosse ficando mais baixa, mais distante, até se dissolver no fundo dos seus pensamentos. Porque talvez esse seja o maior legado da série. Não as piadas, não os desejos, nem mesmo a magia, mas a sensação. Aquela sensação estranha, quente, levemente triste, que permanece depois que a tela fica preta. A sensação de que você viu algo que era mais do que parecia, sem conseguir explicar exatamente o quê. Às tardes, depois da escola. A TV ligada sem você saber muito bem por quê. O conforto da repetição. Sempre os mesmos personagens, as mesmas vozes, as mesmas regras. Em um mundo que mudava o tempo inteiro, a série oferecia algo raro: previsibilidade. E para uma criança, previsibilidade pode ser segurança. Conforme os anos passaram e a série continuou além do que parecia ter sido planejado, também mudou o jeito como as pessoas a enxergavam. Alguns foram embora, outros ficaram, e muitos só voltaram bem depois, já adultos com outros olhos. E foi justamente esse retorno que deu à série uma segunda vida. Não mais apenas como programa infantil, mas como objeto de análise, nostalgia e interpretação. Na internet, Timmy Turner começou a mudar. De protagonista de um desenho engraçado para símbolo de algo maior. De ficar preso, de não ser ouvido. Da sensação de que sua vida está parada enquanto tudo ao redor segue em frente. Memes, textos, vídeos, tudo isso deu palavras ao que antes era apenas sentido. E então, ficou claro por que essa série, entre tantos cartoons daquela época, continuou grudada na memória. Talvez porque Timmy nunca venceu de verdade. Ele não ganhou uma vitória permanente, não teve uma fuga definitiva, não recebeu um fechamento adulto. A história dele permaneceu aberta, e por isso todo mundo pôde deixar um pedaço de si ali dentro. Para alguns, ele era só um garoto engraçado, fazendo desejos bobos. Para outros, um personagem trágico preso em um sistema que não o deixa crescer. E para muitos, ele foi apenas um companheiro silencioso. Talvez ele exista para continuar ecoando como uma lembrança daquilo que todos nós já fomos. Uma criança que desejava que o mundo fosse um pouco mais gentil, um pouco mais macio, um pouco mais justo.